Me chamo Lívia e hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso tema que a gente escolheu do projeto de resolução de um problema. Nós escolhemos o tema de sistema de monitoramento de temperatura com alarme para salas de remédio. Esse sistema ele foi feito para garantir que os medicamentos sejam armazenados de forma segura, usando Arduino e uma interface no computador. Eu vou falar um pouco sobre o problema escolhido. Nem sempre a temperatura é monitorada o tempo todo, e muitas vezes não tem nenhum alerta quando ela sai do ideal. Essas variações podem prejudicar os remédios que precisam ficar em uma faixa segura. A gente escolheu esse tema porque ele é bem parecido com o que a gente escolheu anterior, que era sobre a câmera que guarda os medicamentos para que o sistema avisasse quando ele estivesse numa temperatura fora do normal, para que não houvesse a perca do medicamento e também não prejudicar o paciente. Ela mostraria quando não estivesse no ideal, ficaria uma luzinha vermelha, e quando estivesse no ideal, ficaria verde normalmente. Então, fizemos mais ou menos em relação ao tema passado, só que de uma forma melhor. Objetivo desse sistema. O objetivo é ajudar no controle e na segurança dos medicamentos, como falei anteriormente, monitorando a temperatura em tempo real e emitindo alertas visuais e sonoros quando sair do limite e registrando tudo. Componentes utilizados. Nós usamos no hardware, a gente usou um Arduino, um sensor de temperatura, um buzzer e um LED. E no software, foi criada uma interface gráfica em Python usando Tkinter. Funcionamento geral. O sensor de temperatura, mede a temperatura, obviamente, o Arduino converte esse valor e manda para o computador. A interface mostra a temperatura na tela e, se estiver fora do limite, o LED muda de cor. O alarme toca e os dados ficam registrados. Funcionamento do Arduino. O Arduino, ele lê o sensor o tempo todo, converte os dados, envia para o computador e ativa o LED e o buzzer, quando a temperatura sai do limite. Isso tudo acontece num ciclo contínuo. Foi como eu tinha falado antes. Quando a temperatura sair da faixa ideal, o buzzer vai ser ativado, fazendo com que ele cause algum barulho e tudo mais, para que alguém vá verificar e converta para a temperatura adequada. Aí aqui temos o circuito que fizemos no Tinkercad, que mostra mais ou menos como. Agora eu vou falar sobre o fluxograma do Arduino. Nós fizemos esse fluxograma para entender melhor o funcionamento do que a gente quer passar da resolução do problema. Bom, esse fluxograma, ele basicamente representa a lógica do funcionamento do Arduino, mostrando a sequência de leitura do sensor, a conversão dos dados, envio das informações e ativação dos alertas de um ciclo contínuo, que foi o que eu também expliquei no slide anterior. Agora, sobre o funcionamento da interface gráfica. A interface gráfica exibe a temperatura atual em tempo real, mostra visualmente o estado do sensor como normal ou alerta, emite alarme sonoro quando necessário e permite interromper o alarme manualmente. Registra horário e temperatura em uma tabela. E esse é o fluxograma da interface gráfica. Nesse fluxograma mostra como a interface recebe os dados do Arduino, atualiza as informações na tela, analisa a temperatura, emite alertas e registra o histórico. Bom, começando ali pelo início, o programa da interface gráfica é iniciado no computador. Depois, a janela do programa é criada, com os campos onde a temperatura e os avisos serão mostrados. Depois, o programa se conecta ao Arduino pela porta serial, usando a velocidade correta. Depois vem o loop de leitura. Neste ponto, o sistema entra em funcionamento contínuo, ficando sempre ativo. Depois, ele lê os dados do Arduino. A interface recebe os dados de temperatura enviados pelo Arduino. Logo, o sistema separa apenas o valor numérico da temperatura. Depois, a temperatura atual é exibida para o usuário. E aí, ele verifica se a temperatura está fora da faixa. O sistema verifica se a temperatura está fora do intervalo seguro. Logo depois, ele exibe o alerta visual. Se a temperatura estiver fora da faixa, o sistema mostra um aviso de alerta na tela. Depois, ele exibe o status normal. Se a temperatura estiver normal, o sistema informa que está tudo funcionando corretamente. Logo, o programa é finalizado quando o usuário fecha a interface. E essa é a imagem de como fica essa janela que é aberta na interface gráfica. E agora, o sistema de alertas. Quando a temperatura está dentro da faixa segura, o LED fica verde e não há alarme. Quando está fora da faixa segura, o LED fica vermelho, o buzzer é ativado e o alarme
pode ser interrompido pelo usuário. Esses alertas ajudam a agir rapidamente e evitar perdas. E, por fim, a importância do projeto. Esse projeto evita perdas financeiras, reduz riscos à saúde dos pacientes, aumenta a segurança no armazenamento de medicamentos e aplica tecnologia acessível em um problema real. Obrigada.